com o apoio de solverde.pt e AXN. E hoje? Tem muitas coisas boas para ver. É um ótimo canal. Vão lá e vejam, é assim. Não é? É isso. E hoje um regresso muito aguardado, que é extremamente desagradável, pelo menos por mim. Trata-se de alguém que esteve aqui precisamente nestes estúdios da SIC, no Parque Holanda, há umas semanas. Queria também dedicar o golo à Susana Torres, que é a minha mental coach da alta performance, e acho que vocês deviam conhecê-la, Susana Torres. Mas quem é afinal a mulher que se esconde por detrás de atletas de alta competição, de CEOs de empresas e de tantos advogados e artistas? Esta tarde conhecemos Susana Torres, que cresceu entre jovens ricos e pobres, que comprou a primeira casa aos 18 anos, que fez 14 anos de carreira de sucesso na banca e que não se inibiu de se aventurar pela primeira vez no mundo do coaching aos 34 anos. Podia-lhe ter dado para pior. O dado mais espantoso no meio disto é mesmo aquele de ter comprado casa aos 18, não é? Hoje em dia uma casa é o maior artigo de luxo que se pode ostentar. Sim. Sobretudo se for em Lisboa ou no Porto, não é? Tendo em conta que o metro quadrado... É porque a pessoa ostenta até conseguir. Tendo Bebe em aí um conta que bocadinho de café. o metro quadrado está mais caro do que qualquer artigo da Louis Vuitton. De resto, aquela parte de ter crescido entre jovens ricos e pobres, em princípio aconteceu a toda a gente, não é? A não ser que sejas a duquesa de Cambridge. Mas mesmo caso é só essa, ricos, não é? há de ter contacto com pobres, nem que seja a criadagem, não é? O que nós queremos saber é quando é que a Susana Torres conheceu o pobre do Éder e prometeu torná-lo num rico jogador. Tudo aconteceu num dia de neura. E eu realmente, nesse dia, estava com essas dúvidas. E lembro do meu marido chegar a casa, ele chegou do trabalho, ele também era bancário na altura também, e eu tinha os meus 3 filhos já. E ele me dizer, então, o que é que estás a fazer? Eu assim, olha, estou aqui deitada, melhor é pegar nas crianças, vais ali à casa da tua mãe, jantas lá, porque eu já não me apetece levantar hoje, depois amanhã eu estou ótima, mas hoje apetece-me estar aqui a moer este mood que não era muito bom. E ele disse, não vais nada ficar aí. Mas é ver um jogo de futebol. E eu assim, deve estar a brincar comigo, porque assim, não estou com vontade nem de me levantar da cama, quanto mais de ver um jogo de futebol. Só que as crianças ouviram. O pequenino era muito pequenininho, tinha meses, e os outros 2 ouviram e disseram, ai, vamos. E pronto, e depois já não foi capaz de dizer não aos miúdos. Foram assistir a um jogo do Braga. Exatamente, e lá fomos nós para o jogo do Braga. A isto eu chamo um plano que sai completamente furado. Passar de empandeirar o marido para a casa da sogra e ficar na cama a ver uma reposição do Sexy e Cidade para enfiar-se no carro com o marido e 3 crianças aos berros e ir para o estádio da Pedreira. Mas há males que vêm por bem e foi assim que Susana conheceu o homem da sua vida. Então, mas ela já ia com o marido. Não, mas o homem da vida dela, pelo menos da vida enquanto mental coach, é o Éder. Olha, se ela tivesse um calçado específico, Epá, já não estou com paciência. Há mules que vêm por bem. Era o Éder, não é? Continua. É o Tinha Éder. de estar a ficar aqui às espera dos jogadores para tirar fotografias. E eu sou super low profile, portanto eu não tiro fotografias com ninguém, sou assim mais recatada. Mas os miúdos pediram, eu disse, ok, ficamos aqui. Então ficámos ali um instantinho, até que o Éder sai. O Éder é muito alto, ele tinha quase 2 metros de altura. A Ritinha tinha apenas 3 aninhos, era muito pequenininha, e ela ficou assim a olhar para ele vem lá no fundo, ele muito alto, muito escuro, ela muito loirinha, pequenina, e ficou assim a olhar para ele e não tirou os olhos dele. E ele reparou nela e veio na direção dela, e pegou nela ao colo. Portanto, essa foi a primeira vez que houve um contacto direto com o Éder, mas na altura ficaram por aí, não é? Sim, Portanto... eu pedi logo para tirar uma fotografia, ele disse-me que a fotografia estava linda, se lhe podia enviar, eu achei, olha, vai-me dar o número por telefone, mas não, deu-me o e-mail, e eu quando cheguei a casa mandei-lhe por e-mail a fotografia. Esta história só é estranha, só é admissível porque se trata de um jogador de futebol. Caso contrário, era muito bizarro a mãe enviar uma fotografia da sua filha menor para um adulto que não conhece. Exato, estranho. Mas a verdade é que durante muito tempo nada aconteceu, até que um dia... Foi passado uns anos, a Rita já devia ter para aí uns 6, e ele manda um e-mail às 11 da noite. E eu estava, na altura nós tínhamos umas rotinas meio estranhas, que hoje em dia já não temos, mas na altura ainda tínhamos. Não estávamos ainda trabalhados naquilo que é o nosso desenvolvimento pessoal. Ai, tantas justificações, Susana, que rotinas estranhas seriam essas que tinham antigamente. Não estávamos ainda trabalhados naquilo que é o nosso desenvolvimento pessoal e as nossas prioridades. Estávamos na cama. Mas isso será um hábito assim tão estranho? Estar às 11 da noite na cama? Ou o problema seria o que estavam a fazer na cama? Ela não disse. É como a Susana é coach de alta performance, espera-se que seja sempre em rotação máxima, não é? Se de repente nos vai dizer que estava com um saquinho de água quente a ler o último livro do José Rodrigues dos Santos, vai ser muito é uma desapontada, decepção, sim, é uma claro. decepção. Estávamos na cama, eu recordo que estava já deitada com o meu marido, cada um no seu computador.
Cada um no seu computador, como bons empreendedores que são. Hoje em dia, felizmente, como ela frisou, já mudaram as rotinas, já não vão com o computador para a cama às 11 da noite, vão à 1 da manhã, pois. porque estão com mais trabalho. Eu imagino as amigas da Susana no dia seguinte: Susana, o que é que andas a fazer? Estás com uma pele ótima. E ela: não comentem, mas ando outra vez a dormir com um computador. E as amigas: outra vez o Asus. E ela: não, achas, já me livrei desse, arranjei um mais novo, é um Mac e tem 14 polegadas. Mas olha, espera, isto não era sobre um e-mail do Era, Éder? desculpem, distraí-me. E de repente entra a notificação do e-mail e do Éder. E eu disse assim, olha, um e-mail do Éder. Isto passado uns anos daquela situação. Eu disse, que estranho, vou ver. E era ele a perguntar, como é que está a Rita? Deve estar enorme. Mais uma vez, imaginem isto com outra prescrição. Estranho outra vez. O senhor do CTT, que eu só vi uma vez, tirou uma fotografia com o meu filho, pediu uma fotografia do meu filho e passados 3 anos mandou-me um mail a perguntar pelo meu filho. Que nunca conheceu, que nunca viu mais gordo. Era ligar para a polícia imediatamente, não é? Mas pronto, como hoje em dia todos sabemos quem é o Éder e todos o amamos, de certa forma, esta história passa bem, sem precisarmos de chamar as autoridades. Camisola minha, com o número 17 nas costas, a dizer Ritinha, será que posso? E eu e o meu marido nem queríamos acreditar, assim, mas este bateu com a cabeça agora numa parede, lembrou-se. Eu não vejo motivo para aquele e-mail passar tanto tempo tivesse surgido. Mas certeza que ele andou a limpar a caixa de e-mail dele, deve ter dado com a fotografia. Lembrou-se. E lembrou-se. E eu dei-lhe o meu número de telefone e disse, ok, tudo bem, quando tiveres a camisola avisa-me, que nós levamos aí a Rita e tu dás-lhe a ela diretamente. O Éder é mesmo o anti-herói. Os outros jogadores têm centenas de pessoas no estádio empunhando cartazes a dizer não sei quantos, dá-me a tua camisola. O Éder tem de andar a vasculhar o arquivo do seu mail em busca de alguém a quem possa eventualmente dar uma camisola. E lá foi a Ritinha, levada pela mãe. Então, nós fomos ver outro jogo do Braga, fomos exatamente para o mesmo sítio, descemos para o mesmo lounge, ela esperou novamente por ele, já era mais velhinha, já tinha uns 6 aninhos, e portanto já percebia as coisas de outra forma. E ele depois lá veio com a camisola dela, vestiu logo a camisola, ele pegou nela outra vez, já com mais dificuldade, e tirámos a mesma fotografia, exatamente igual, no mesmo sítio. E eu depois disse-lhe, olha, isto que fizeste pela minha filha realmente foi incrível, ela está super feliz, eu sou coach de alta performance, se eu puder ajudar alguém, eu na altura nem disse para o Éder, eu disse, alguém da tua família, alguém que tu conheças, que tu vejas que eu possa ajudar. Ela nem estava interessada no Éder, era só para o caso de alguém na família dele também precisar de um coach de alta performance, nunca se sabe, sei lá, um primo que trabalhasse no armazém, numa loja, uma coisa assim. Nunca se sabe quando é que se precisa. Não era preciso ser alguém rico do futebol, até porque isto era uma oferta. Eu terei todo o gosto de fazer sem cobrar absolutamente nada, só para te compensar este gesto. E foi quando ele me disse, talvez eu precise e queira saber mais sobre coaching, já ouvi falar, gostava de entender mais sobre isso, então nós combinámos logo na segunda-feira a seguir. Só não digo que foi o maior erro da carreira do Éder, porque isso em princípio foi ter ido para o Swansea, onde fez 15 jogos e marcou 0 golos. Bem, mas estamos aqui, e não, eu gosto muito do Éder, atenção, sim, estamos aqui nós, para falar da carreira da Susana Torres e não dele. Será que ela sempre foi assim tão despachada desde pequena? Eu era aquela miúda que nós íamos muito de férias para a Praia da Luz, para o Algarve, o agosto era sempre na Praia da Luz e eu chegava lá e fazia logo amigos. Minha mãe, no primeiro dia de praia eu já tinha desaparecido. Péssima escolha de palavras, desaparecido e Praia da Luz na mesma frase, é mesmo de evitar. Para alguém que se apresenta como orador, eu esperava melhor. Bom, mas graças a Deus a Susana reapareceu rápido, correu tudo bem, cresceu e decidiu revoltar-se. Sempre fui muito independente, por um motivo de força maior. Os meus pais divorciaram-se quando eu tinha 18 anos e a minha mãe fez-me aquela pergunta, queres ir viver com o teu pai ou ficas a viver com a mãe? E eu achei que aquilo era muito injusto ter que escolher e colocarem-me naquela situação, então disse, eu não, nem com um nem com outro, eu vou comprar uma casa e vou viver sozinha. E a minha mãe não acreditou. A verdade é que eu fui para um café, comecei a ver o Correio da Manhã, os classificados do Correio da Manhã. Eu de repente pensei que ela tinha ido viver para um café. E sim, era uma história inspiradora, não é? A mulher que começou por viver num café e agora enche o pavilhão Atlântico. Bom, a mulher que saiu de casa dos pais e foi viver para o café Bica Dourada, na Amadora. Bom, mas vamos voltar ao Algarve. Desta vez já não há Praia da Luz, vamos a outra zona, onde a Susana não só não se perdeu, como se encontrou o seu rumo. Portanto, é no Algarve que tu entras para a banca? Sim. Por um acaso ou não? Sim. 2 pessoas pegam num livro ao mesmo tempo e tem que ficar para mim. Não é? E portanto, tu disseste que esse livro tinha de ficar para ti e de repente essa pessoa convida-te pela tua ousadia, pela tua atitude e porque lhe contaste um bocadinho da tua história para ires trabalhar para a banca. Sim. 2 pessoas pegam num livro ao mesmo tempo e o livro tem de ficar para ti. Quer isto dizer que a Susana Torres foi contratada por um banco porque teve uma altercação com alguém na FNAC do Algarve Shopping.
É um método de recrutamento um bocado estranho, não é? Depois admiram-se da banca estar como está. Olha, e que livro seria? Fiquei Sim, com a andou ali a dúvida. teimar por um livro, não é? Ela Sim. puxava para um lado, o senhor puxava para o outro. Eu gosto de imaginar que era tipo um livro infantil, uma aventura na banca. Exato. Ou a Anitta e as taxas de juro. E ele, também gosta disto, tem que vir trabalhar comigo. Mas ainda bem que a Susana foi por esse caminho, porque só isso lhe permitiu estar hoje onde está. A ser entrevistada pela Andrea Rodrigues. Não, casada com este homem. E a verdade é que fui planeando e criando estratégias de forma muito intuitiva ao longo da vida. Inclusive o meu casamento não é mais do que uma estratégia, porque eu disse, eu vou ter que casar com alguém que use fato. Eu não me imaginava, por exemplo, com um jogador de futebol. Ou seja, isso dito assim, o marido deve estar a pensar, então e agora? Então dá-se uma estratégia. Ele sabe da história, ele sabe da história. É porque eu olhava para o futuro e pensava assim, como é que Tinha de ser o marido, então, Susana? eu idealizava uma pessoa formal, de fato e gravata, que desse assim um ar muito sério, muito culto, muito inteligente, com uma boa posição no seu trabalho. Via-me assim com uma pessoa dessas. Sim, um ar culto, não tem que ser Não mesmo. tem que ser culto, Tipo nem aquelas pessoas que inteligente, têm nem formal. Imensos livros em casa, mas só para, E uns para óculos, enfeitar-se. e uns Claro, óculos. sim. Oxalá também nunca fico desempregado. Mas olha, isto é das frases mais românticas que eu já ouvi. O meu casamento não é mais do que uma estratégia. Fala-se muito da objetificação da mulher, mas pouco da do homem. A Susana só queria um tipo que usasse fato. Depois quem era, o que é que fazia, em que partido votava, religião, nada interessa. Importante era o fato. No fundo não procurava um marido, procurava um cabido. E por esta altura da entrevista, a Andrea Rodrigues estava a ficar um pouco tensa e preocupada. Então porquê? Então, porque o retrato robô da Susana Torres corresponde também ao marido dela, o Daniel Oliveira. Sério, formal, Pois de é. fato, chefe. Pois é, com ar culto. E nós também não nos conhecemos assim por acaso, também foi uma estratégia, não é? Porque eu estava no Algarve e ele estava na Figueira da Foz, não foi assim um conhecimento. Mas trabalhava no mesmo banco, é isso? No mesmo banco, só que eu tinha uma colega minha, que era a Dora, e ela só falava do chefe. Ela dizia, o meu chefe é espetacular, o meu chefe, tu tens que ver, isto é que é um líder. E ela falava-me tanto do chefe. Que tu pensaste, eu quero este chefe para a minha vida. não é? Exatamente, eu disse, eu tenho que conhecer o teu chefe. E pronto, e combinámos um lanche, eu disse, chama lá o teu chefe para vir ao lanche, porque eu tenho que conhecer esse teu chefe. E assim foi, Mas fui chefe. lá, conheci o chefe, achei o chefe muito interessante, realmente, achei que batia tudo certo o que ela dizia. E que estava certo com a estratégia. Exatamente, ainda por cima tinha o fato, tinha a gravata, eu assim, este chefe encaixa ali naquilo que são o meu padrão, aquilo que eu imaginei. Se os requisitos da Susana para um candidato à vaga de marido era ter fato e gravata, ainda bem que nunca passou à porta de uma agência funerária, Ui. porque eles têm todos, não é? Ficava Sim, logo sim. lá. Na Serviluz há homens bem elegantes, sempre com aquele fato preto. Mas melhor do que estarmos aqui a falar do marido é falarmos mesmo com o marido. O que é que mais o inspira na Susana? A capacidade de não ver obstáculos. Ou seja, para ela, desde o início da nossa relação, os obstáculos são para contornar. Óbvio, imaginem que o marido da Susana lhe aparece à frente de calções e t-shirt. Ela manda-o voltar para trás e mudar de roupa. Imediatamente. Dá meia volta e lá está a contornar o obstáculo. Quando percebeu que fazia parte da estratégia dela, o que é que sentiu? Porque ela disse-lhe, não é? Disse logo. Absolutamente. Assim, Absolutamente. clareza total. Absolutamente. Transparência, aliás. Eu concordei, porque assim, eu acho que quando uma pessoa está com outra pessoa, das duas uma, ou está ou não está, não é? E se o objetivo dela era esse, era um objetivo dos dois. A partir desse momento passou a ser um objetivo dos dois. Não percebi. Estranho, não é? É bocadinho. estranho a Susana Torres casar por estratégia. O marido de Susana casar porque passou a ser estratégia dele também casar com ele, ainda é mais esquisito. Mas não é? onde é que entra depois o coaching no meio disto? Ainda tudo? bem que lembras, Inês. Eu já o fazia na banca, porque eu era aquela pessoa que recebia muito feedback das pessoas com quem eu trabalhava, que eu tinha a oportunidade de atender, que diziam, foi tão bom estar aqui consigo este bocadinho. Olha, eu vinha assim, já saio daqui animada, já saio daqui... Ou seja, eu sentia que... a única coisa que eu fazia era crédito bancário, investimentos, as coisas que se fazem nos bancos. Mas a conversa, a forma como eu falava com as pessoas, a forma como eu as direcionava, se calhar o meu pensamento estratégico, eu sempre tive pensamento estratégico, ajudava na estratégia da própria pessoa. Aquelas pessoas saíam entusiasmadas dali. Sim, e às vezes elas partilhavam, porque os bancários, os advogados e os médicos sabem tudo, não é? Da vida das pessoas. E os cabeleireiros. E elas às vezes partilhavam as coisas, sabe que eu tenho esta situação, e eu dava os meus conselhos, não é? Com as ferramentas que eu tinha, aquilo que eu achava. A pessoa entrava no banco para fazer um Sim. PPR e saía com vontade de mudar de vida, pegar nas poupanças e investir num Claro. curso de reiki em Bali. Pois. Qual era a Rezar e área orar. que querias seguir antes de teres
feito este caminho? Bom, várias, na verdade, porque eu quando era miúda, eu queria ser Querias tudo e mais várias alguma coisa. coisas. Eu digo muitas vezes, eu devia ter vivido para aí umas 5, ou viver umas 5 vezes, voltar cá umas Para 5 fazer vezes, tudo. para conseguir fazer tudo. Mas queria muita coisa, desde médica, veterinária, advogada. A advogada era aquela com que eu mais me conectava, por causa do meu irmão, não é? Defensora da pátria, e eu achava que Mas gostava de defender. quando vais para o Algarve, Era gestão hoteleira. Portanto, queria seguir ou medicina, ou veterinária, ou direito. Foi para a gestão hoteleira. A Susana Torres é que precisava de um mental coach porque claramente não estava alinhada com os seus objetivos. É o chamado Casa de Ferreiro Espeto de Pau. É muito interessante esse ditado, não é? Em Casa de Ferreiro Espeto de Pau, porque eu acho que ele aconteceu uma vez connosco. Foi o dia em que o Paulo fez uma transição de um banco para o outro e as coisas não estavam a correr exatamente como ele queria. Ele chega ao pé de mim e diz-me, muito zangado, tu tens tempo para toda a gente, fazes coaching a toda a gente, menos a mim. E eu estou percebo, aqui o marido chega a com casa estes às vezes e desafios diz- todos e tu não tens tempo para mim. Claro. E aquilo machucou-me completamente. Eu fiquei muito sentida com aquilo e eu pensei, ai, tu não me dizes estas coisas. E liguei-lhe e disse assim, olha, só para te avisar que eu, à hora do almoço, estou aí no teu local de trabalho. Portanto, manda a tua equipa toda a sair, ficas aí sozinho e eu vou aí e vou-te fazer coaching. Dito Eu vou-te assim, fazer um coaching. Parece Vou-te fazer uma um coisa coaching. marota, Faz-me não é? um coaching. Olha, manda a tua equipa sair, que eu vou aí na hora do almoço e vou-te fazer coaching. Mas neste caso é Casa melhor de Ferreiro. coaching da tua vida. Diga. E diz lá o que ias dizer Como a seguir. quem diz. Agora perceba a expressão. Casa de Ferreiro, espeto de pau. Não, Agora Casa faz de sentido. Ferreiro, Espeto de Paulo. Não é o nome do marido. Desculpem. Continua. Bravo. Vou estar aí 1 hora, ao fim de 1 hora eu venho-me embora. E tu nunca mais me vais dizer isto na vida. E fui lá, levei umas canetas, que são as canetas do whiteboard, que eu uso para escrever nos não. quadros brancos. O desafio era que tinham-lhe pedido 30 Fico-me aqui. milhões até ao final do ano, que eles tinham que captar de recursos de clientes 30 milhões, e ele dizia que eram completamente loucos. Eles, não é que eu vou buscar 30 milhões. Quer dizer, nós estamos aqui na zona do Alto Minho, se calhar a pessoa mais rica da aldeia tem 1 milhão de euros na conta à ordem, e não há assim tantos, onde é que eu vou buscar 30 milhões? Ele estava muito revoltado com isto. Ele estava em apuros, mas felizmente chegou a Super Susana com as suas canetas para o whiteboard, que são mágicas, Se como um se homem me sabe. aparecesse canetas de whiteboard, eu Ficavas olha, maluca. perdi a cabeça. Era outra vez Casa de Ferreiro Espeto de Pau. E ela resolveu o problema. E eu disse a ele, olha, eu vou-te explicar como é que tu vais buscar, não 30, mas 100. E eu fiz a estratégia para os 100. E no final vim-me embora e ele atingiu 103. Cá está. Opa! A mulher que faz nascer dinheiro nas árvores do Alto Minho. E bastou-lhe 1 hora de almoço para isto. Imaginem se fizer coaching o dia Claro. inteiro. E disse a ele. E disse a ele, claro. Acho que vou ligar à Susana. Eu fiquei interessada, quero que me faça coaching também. Nem que sejam 5 minutos, que já deve dar para 1 milhão. Todas as pessoas que trabalham comigo atingem resultados. Portanto, vê lá bem se tu queres fazer isto, porque tu não vais ser o primeiro a estragar aqui a minha reputação. Ok, então assim sendo não quero, obrigada. É muita pressão para mim, se calhar fico-me só pela leitura do livro da Susana, que é O Milagre da Excelência. aqui um livro daquele lado, o milagre da excelência, transforma a tua vida com a alta performance, portanto uma forma de trabalhar o seu melhor, a melhor versão de si mesma na realidade. É isso que tu procuras levar à vida das pessoas. Sim, e é importante que as pessoas entendam que a alta performance ela pode estar presente na vida de qualquer pessoa. Eu posso até ser varredora de rua e está tudo bem, é só uma profissão. Aliás, foi a minha primeira profissão, não falámos sobre isso, mas a minha primeira profissão de sempre foi apanhar lixo na rua e Estás a ver? fazer isso com excelência. Com excelência, só claro. Greg diz. Só diz isto no fim, a parte mais interessante de todas. Pois. Interessa muito mais o tema varrer ruas com excelência do que varrer homens de fato, daqueles que temos de tratar por sua excelência. Mas pronto, olha, fica para uma próxima oportunidade. Extremamente desagradável. Extremamente desagradável. Com o apoio solverde.pt, casino online e apostas desportivas, e a AXN Accused é a série mais vista nos Estados Unidos. É a nova série do AXN e estreia já amanhã à noite.